São Paulo e Fluminense estão estruturando grandes negócios e, como semelhança, os clubes sociais, as associações civis sem fins lucrativos, essas vão perder controle ou poder sobre o futebol. Mas os modelos são muito diferentes. E até para você formar melhor a sua opinião sobre um, sobre o outro, hoje a gente vai fazer uma comparação bem técnica. Recapitulando, o Fluminense está fazendo uma SAF, ele tem a intermediação do BTG para conseguir esse investidor, e o investidor que se apresentou é a LZ Sports. Eles estão fazendo uma proposta de 500 milhões de reais de aporte e mais 871 milhões de reais em dívidas que a SAF vai assumir em relação à associação. Dívidas que a associação fez e que a SAF vai ter que pagar. O futebol do Fluminense vai deixar de ser gerido pela Associação Civil Sem Fins Lucrativos e vai passar para a SAF. E a SAF vai ter um capital dividido entre 66% para investidores, 34% para a associação. Bom, qual é o pró desse modelo? Você consegue captar um investimento alto, 500 milhões de reais, para fazer melhorias no futebol de maneira geral, com jogador, infraestrutura, etc. Você tem também investidores que se dispõem a pagar aquela dívida que a associação não estava conseguindo pagar e eles também têm ali uma série de promessas relacionadas ao tamanho da folha salarial para garantir competitividade nos próximos anos, royalties que eles vão pagar para a associação se manter, enfim. Em termos de modelo, que é o assunto mais importante hoje, o futebol passa para essa SAF e os investidores, como eles vão ter a participação majoritária sobre o negócio, eles vão ter mais poder de decisão. São eles que vão decidir as coisas na SAF. Isso inclui quem é o CEO, quem são os diretores financeiros, de marketing, de comunicação, diretor de futebol e, lá no fim do dia também, decisões relacionadas ao vestiário, contratação de jogador, contratação do técnico, tudo isso vai estar a cargo da SAF e a SAF vai ter maioria dos investidores. Aí eu traço uma comparação com o São Paulo. Ele está estruturando um fundo para administrar apenas as suas categorias de base. Esse fundo ele é montado pela Galápagos, que está indo ao mercado para captar investimento, e o fundo vai fazer um investimento de 250 milhões de reais para se tornar sócio da base do São Paulo e passar a dividir os lucros dessa empresa que vai ter receita, custo e resultado na proporção de quanto ele está comprando. E quanto ele está comprando? 30%. Ou seja, neste modelo, o São Paulo vai continuar sendo o acionista majoritário dessa empresa, então ele vai tomar as decisões relacionadas à sua base e o investidor assume a posição minoritária. O investidor ele vai estar junto do São Paulo fazendo a administração dessa empresa que vai gerir a Cotia, principalmente, mas não só Cotia, toda a base são paulina. Quais são os prós dessa operação? Bom, o São Paulo vai conseguir esse investimento que sozinho ele alega que ele não tem condição de captar ou mesmo de fazer com o próprio caixa, investimento em contratação de jogadores com 16, 17, 18 anos, melhorias em infraestrutura, né, para ter uma base mais competitiva e principalmente uma base que gere mais resultado financeiro para o time principal. Por outro lado, o São Paulo ele não vai ceder o controle dessa base para alguém. Então o São Paulo vai continuar no comando da base com 70% do capital, 70% dos lucros. Para você entender melhor como é que vai funcionar essa dinâmica, a empresa da base vai ter um conselho gestor de 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 são indicadas pelo São Paulo, uma é indicada pelos investidores. Quando a gente olhar para os profissionais que a base vai ter, e ela vai ser 100% profissional, algumas posições vão ser indicadas e escolhidas pelo São Paulo. Já outra, como o diretor financeiro, esse vai ser indicado pelos investidores, até porque eles querem acompanhar o desenrolar financeiro dessa empresa ao longo dos anos. Vai ser uma administração conjunta, não do futebol inteiro, como está fazendo o Fluminense, só das categorias de base. O São Paulo capta 250 milhões de um lado, o Fluminense capta 500 milhões do outro. Só que o São Paulo está decidindo manter o controle sobre o seu ativo, que são as categorias de base, e ceder uma parte menor, enquanto o Fluminense está cedendo a maior parte do futebol inteiro, o que inclui as categorias de base, Xerém, que aliás revela muitos jogadores e é muito rentável para o negócio do Fluminense, mas não é só a base. A base é o futebol profissional, é o futebol feminino, enfim, tudo aquilo que está relacionado a futebol no Fluminense vai estar sob a administração desses investidores. E a Associação Civil, que vai manter uma participação minoritária, ela tem outra posição. Ela vai fiscalizar o negócio, ela vai monitorar, ela vai se certificar de que a SAF não vai, por exemplo, ferir tradições como
mudar a cor, mudar o hino, mudar de cidade, coisas absurdas assim, a gente tem que pensar, principalmente quando a gente compara com o mercado americano. Isso acontece lá o tempo todo. Por que não acontece e não vai acontecer no Brasil e no Fluminense? Porque a associação civil vai manter essa participação minoritária no negócio. Aí você pode me perguntar diretamente, mas qual dos dois é melhor? E sinceramente, eu não sei. Depende do que você está avaliando e depende de quais são as suas opiniões pessoais. Por exemplo, se você é contra a administração do Júlio Casares, contra o grupo político dele e acha que o São Paulo não tem, na política do São Paulo, um jeito de administrar futebol de maneira séria, competente, enfim, essa pode ser a sua opinião. E se for essa a sua opinião, você talvez fosse gostar mais do modelo do Fluminense, porque você vai trazer investidores de fora que vão assumir o controle e vão fazer a administração eles mesmos, enquanto aquelas pessoas que você não gosta, que estão na associação, passam a ter uma posição menor em relação ao futebol. É por isso que Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, todas essas associações já fizeram as suas vendas do futebol e fizeram seguindo esse modelo. Por quê? As associações civis estavam muito malquistas pelo torcedor, pelo associado, e eles tomaram a decisão então de como terceirizar essa administração para novos proprietários. Agora, uma vez que você vende para esses novos donos, você não consegue recuperar isso facilmente, a menos que o clube decida recomprar aquele futebol. E essa é uma operação caríssima. Se aquele novo dono chegar e ele não tiver a competência, não tiver o dinheiro, não tiver sorte, enfim, são vários fatores que vão determinar se essa SAF vai funcionar ou não, o torcedor vai ficar à mercê desse novo dono. No caso do Botafogo, a gente vê que é uma SAF muito vencedora. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, disputou a Copa do Mundo de Clubes. Porém, é uma SAF que está com as suas finanças em um estado crítico, porque John Textor e a equipe que ele escolheu estão fazendo investimentos muito altos para ter esses resultados esportivos. Se a gente olhar para o Vasco, a gente vai encontrar um clube que virou SAF, passou seu futebol, vendeu para um grupo estrangeiro, a 777 Partners, e esse grupo colapsou, praticamente faliu. E hoje o Vasco está numa situação bastante complicada. Então, depende muito de quem vai ser esse sócio, esse novo dono do futebol. E aí, se você vende a participação majoritária, você vai depender de quem é essa próxima pessoa. Se você vende uma participação minoritária, como está fazendo o São Paulo, você vai manter boa parte do poder nas mãos daqueles que lá já estão. Depende muito dessa opinião que você tem em relação a quem são os dirigentes do seu clube e como é que eles vão se comportar no futuro. No caso do São Paulo, eu diria até que é o primeiro a tentar esse novo caminho, porque todos os outros, como eu já disse, já fizeram essa opção de vender uma participação majoritária para um sócio e esse sócio chega, faz investimento, gera o futebol, aporta mais dinheiro ou não. Essa é uma decisão que ele vai tomar de acordo com a negociação e com o contrato que foi feito. No caso do São Paulo, é o primeiro clube que está conseguindo abrir um caminho em que, fase a fase, ele traz o mercado financeiro para perto, capta investimento, restringe de alguma maneira a maneira como ele próprio administra o futebol, mas sem perder o controle sobre os ativos. Lembrando que o São Paulo já fez um FDIC, ele captou dinheiro para reequacionar sua dívida e com isso ele colocou amarras no departamento de futebol. Ele está agora propondo esse projeto para a base, para que a base seja uma empresa e tenha sócios, e pode ser que ele siga fazendo isso em outras unidades de negócio. Então ele pode, por exemplo, pegar o futebol e separar o futebol do clube social e das atividades amadoras. Isso pode ser feito por meio de uma empresa. Pode ser que ele consiga investimento, sim ou não, enfim. O São Paulo, e aí é que é o ponto mais importante desse vídeo, ele está seguindo um modelo diferente do Fluminense quando ele opta por esse caminho para a base.